Bruno vivenciou toda essa transição aqui no Brasil. É um cara influente no nosso futebol, né? Trabalhou em grandes clubes, na base, trabalhou no profissional, trabalhou na CBF. Então, é um cara que tem muita experiência, participou de grandes movimentos do futebol. É um profissional gabaritado que se desafiou a ir para os Estados Unidos, né? Para conhecer uma outra cultura, conhecer um outro mercado. Mas ele tem como esquecer ou abrir mão de tudo que ele foi formado, de tudo que ele compreendeu do futebol, né? O que é que ele tá lá, o que é que ele aprendeu lá nos Estados Unidos? O que é que ele está vendo de diferente? Dá para ele, com o olhar do brasileiro, ele questionar o modelo que é feito nos Estados Unidos, né? Então, ele que vai nos contar aí um pouco mais. Bruno Costa, se apresente aí, meu amigo. Nós, profissionais brasileiros que já tivemos experiência e temos de trabalhar fora do Brasil, né, e hoje dentro dos Estados Unidos, na MLS, que é a liga, uma das ligas de futebol que mais cresce hoje no mundo, passar um pouco da nossa experiência e ajudar, né, orientar e primeiro felicitar, Wellington, esse movimento que você vem fazendo desde o começo da pandemia, com as lives e agora com esses cursos, né, que a gente fala para todo mundo, né, Wellington, o aspecto educacional ele é fundamental, mas o aspecto pessoal e mental e de gestão de pessoas, ele sobrepõe qualquer situação. Então, vivendo fora, né, trabalhando fora, a gente sabe, numa cultura completamente diferente, né? Eu vou contar um pouco da minha história rápido para o pessoal. Eu, com 15 anos, eu sou de Porto Velho, Rondônia, então sou nortista com muito orgulho, né? A gente sabe o quanto a nossa região norte e nordeste do Brasil, a gente precisa provar, né, para as pessoas que a gente é capaz de conquistar os nossos sonhos. Então, eu saí de Rondônia, de Porto Velho, com 15 anos, né, vim para os Estados Unidos primeira vez para aquele sonho de garoto em 95, né, para estudar e jogar somente por um ano. Depois de um ano, eu virei para meu pai e para minha mãe que não queria retornar para o Brasil, que eu vi uma oportunidade de crescimento aqui. Acabei ficando 5 anos nos Estados Unidos, né, fui para uma faculdade jogar futebol, fiquei 1 ano e meio nessa faculdade. Mas aquele sonho de garoto de jogar profissionalmente me fez retornar para o Brasil. Minha mãe queria me matar na época, né? Eu larguei uma bolsa de estudos completa na Faculdade de Miami, na FIU. Então, mas era um sonho de garoto, isso foi importante para mim. Acabei tendo 2 lesões muito sérias de cruzado e com 21 anos eu falei, Wellington, o que eu vou fazer? Falei com meu pai, né? Falei, velho, e agora? Porque a dona Mirna, minha mãe, estava louca comigo. Eu tinha largado, né, todo um projeto nos Estados Unidos, mas o Rio de Janeiro era o único lugar que tinha um curso de gestão esportiva, o curso superior de gestão esportiva. Então, para dar continuidade ao curso que eu vinha fazendo nos Estados Unidos, que era Sports Management, imagine, pessoal, 21 anos atrás, ninguém tinha uma visão do que era gestão esportiva, né? O Brasil, com a Copa do Mundo de 2014, com as Olimpíadas de 2016 e com os Jogos Pan-Americanos de 2007, foi quando o Brasil começou a ver o que era gestão esportiva. Amigos meus, né, sendo médicos, dentistas, advogados, engenheiros ou professores, e eu fui para o lado da gestão, eu sempre tive essa visão. Fui para o Rio de Janeiro, acabei meu curso de gestão, entrei na CBF para fazer um estágio, foi quando a minha vida começou. Por que eu voltei lá atrás? A determinação e a coragem de eu ter, com 15 anos, tomado essa decisão, obviamente, né, não é qualquer pai e mãe que deixa o seu filho ir atrás de um sonho tão jovem, foram determinantes para que eu pudesse ter todo esse processo de transição profissional e ter retornado para os Estados Unidos hoje. Nesse processo, eu trabalhei na CBF durante 10 anos, e o que foi primordial para a CBF me contratar no primeiro momento foi eu falar inglês, Wellington. Por eu ter morado nos Estados Unidos e falar o idioma fluente, imagine em 2001, 2002, o Branco, diretor das seleções de base, as seleções de base precisando viajar para fora do Brasil, para Campeonato Mundial Sub-20, Campeonato Mundial Sub-17, e nenhum supervisor falava inglês. Então, eu acabei passando na frente de todo mundo, obviamente por uma questão educacional de trabalho e uma questão de experiência de vida. E o espanhol, por eu ter jogado com vários argentinos, colombianos nos Estados Unidos, a cultura na Flórida, onde eu morei na época, era muito hispana, me ajudou a ter um conhecimento da Liga Espanhola. E a Liga Espanhola, e conhecer a Liga Espanhola, Wellington, me ajudou o quê? A viajar com a seleção para os campeonatos sul-americanos, sub-15, sub-17, sub-20, e criar uma rede de contato também, de network, que foi fundamental para esse meu desenvolvimento. Então, foram na CBF, depois como diretor das categorias de base do Fluminense,
né, como 4 anos, entre 2007 e 2010. E em 2012, retornando para a CBF como responsável pelo todo o departamento de análise de atletas, né, e análise de mercado. Eu consegui mesclar muito, Wellington, importante deixar bem claro, eu brinco para todo mundo, que eu sei que grande parte dos seus estudantes aqui são treinadores. Eu nunca tive vontade de ser treinador. Eu sempre fui voltado para a parte de gestão, da gestão como diretor de futebol, e naturalmente o diretor de base, ele tem que ter um conhecimento técnico do jogador de observação, ele tem que ter o olho. E eu acabei lapidando muito. Obviamente, a questão educacional foi importante. Fiz um curso, acabei meu curso, fiz MBA na FIFA, o curso de gestão da FIFA com a CBF, fiz o primeiro curso de gestão de futebol da CBF, fiz o curso de análise de mercado e de scout da Federação Inglesa de Futebol. Então, eu comecei a me lapidar em diferentes áreas que são fundamentais e determinantes para a minha função. Hoje eu sou diretor de scout e análise de mercado da equipe da MLS, do San José, né, nos últimos 4 anos. Quando eu estava na CBF, o Ronaldo me fez um convite para ir como diretor de futebol de uma equipe que ele tinha parceria na Flórida, o Fort Lauderdale Strikers, né? Era uma oportunidade de entrada que eu tinha de regressar para o futebol dos Estados Unidos. E todo esse meu histórico de falar inglês, falar idioma, obviamente, de ter trabalhado na seleção, foram determinantes para que eu pudesse abrir esse mercado para o profissional brasileiro. Hoje a gente já tem, né, o Zanota, hoje trabalhando no FC Dallas, chegou ano passado, foi diretor do Grêmio, diretor do Santos. A gente tem o Ricardo e o Muzi trabalhando no Orlando City, né, e eu hoje trabalhando numa equipe no San José, hoje na Califórnia. Todo esse aspecto de vida, né, junto com o aspecto educacional, eles me lapidaram, né, Wellington, como eu te disse, dentro dessa jornada. E é importante, Jário, passando para você, além da questão de conhecimento, de informação, o treinador brasileiro, o profissional brasileiro, Jário, ele não escreveu livros, ele não soube passar todo o conhecimento que ele teve nos últimos 50, 60 anos para que o mundo conhecesse quem é o Brasil. Nós somos o único país, Jário, nas Américas, que fala português, tirando o Suriname, que tem uma colonização ali um pouco, mas a gente já tem essa dificuldade, essa barreira do idioma dentro das Américas, correto? Então, mas é uma barreira, Jairo, que acaba virando uma ferramenta e uma arma para a gente usar em nosso benefício. Hoje, falando inglês, português e espanhol, eu posso entrar em qualquer lugar do mundo. O maior mercado de jogador do mundo é o Brasil. E o maior mercado de jogador hoje da Europa, um dos maiores depois da França, é Portugal. Então, todo esse conhecimento, o que o Wellington falou muito bem claro. Você fazer um curso, você aprender um idioma, por aprender, você não vai aprender. Você tem que querer e saber onde você quer chegar. E a necessidade, você passar dificuldade, ela te obriga a você criar ferramentas de autoproteção que desenvolvem essas técnicas dentro de você. Eu falo isso porque eu trabalhei com grandes treinadores, tive o prazer de trabalhar com o Felipão, Luxemburgo, o Luxemburgo logo no final dele, ali em 2001, Parreira no Fluminense, Tite na CBF, então Renato Gaúcho no Fluminense, quando a gente foi vice-campeão da Libertadores. E hoje, trabalhando com Matias Almeida, que é o treinador argentino, eu vejo tanto que o treinador argentino ele é unido. Por que o Pochettino hoje é um dos treinadores aí para assumir o Barcelona, mas o Koeman vai acabar assumindo, mas por que o treinador argentino ele tem uma escola tão forte fora das Américas? Primeiro, a questão do idioma, a escola de treinadores que a Argentina fez, que a CBF hoje, era uma briga que eu tinha muito, Wellington, na minha época da CBF, né, juntamente com o João Paulo, com outros profissionais como Mota. Na época a gente acabou começando com o movimento dos clubes, né, de formação de base, que começou em 2012. Né? A gente vê o roubo, a prostituição que a gente tinha dentro do mercado brasileiro de jogadores e agentes levando jogadores de um lado para o outro, e o profissional brasileiro não se capacitando. A gente realmente ficou estagnado. Né? E eu estava no Mineirão naquele 7-1, trabalhando na CBF, então eu posso falar com propriedade. Né? Obviamente, vendo o 8-2 que o Barcelona sofreu agora com o Bayern, a gente sabe que um resultado ele não pode mudar tudo que foi feito, mas ele pode abrir os seus olhos, né, para aonde que eu posso mudar, o que eu posso melhorar. Porque tudo que a gente quis fazer nos últimos 5, 6 anos,
As escolas de treinadores, quando eu falo com o Almeida, falo com o Frank de Boer, que estava trabalhando na Liga, com o Thierry Henry, que a gente teve a oportunidade de jogar contra o Montreal, né? A gente teve no torneio agora em Orlando, com todas as equipes juntos. O Brasil, o próprio Guardiola deixa isso muito bem claro, o Brasil sempre foi referência em tudo, né? E isso acabou fazendo que o profissional brasileiro ficasse numa zona de conforto. E eu vejo que hoje, chegar onde eu cheguei e outros profissionais brasileiros foi porque profissionais que procuraram sair da zona de conforto. Pessoal, hoje a gente tem 2 gestores, hoje 2 diretores de futebol na semifinal da Champions League. Juninho Pernambucano e Leonardo. O Leonardo, com 20 anos, 25 anos, 30 anos atrás, ele foi para fora do Brasil, se qualificou, se preparou, aprendeu novos idiomas. A gente tem o Edu Gaspar hoje trabalhando no Arsenal. O Juninho Pernambucano, com toda aquela dificuldade que ele teve com a Globo, na mídia, a gente pode falar muito bem, o Léo trabalha na imprensa sendo crucificado, um cara com nível intelectual altíssimo, nível cognitivo altíssimo, né? Ele falando francês é fundamental para ele que ele possa desenvolver. Então, a questão do idioma, se eu posso falar para vocês, é fundamental. Se vocês querem quebrar essa barreira de sair do Brasil e para o mercado diferente, estudem, se aprimorem. Isso vai ser... E o network. Eu saí de 2 reuniões agora de manhã falando com o scout do Bayern de Munique, com o diretor do Borussia Dortmund, falando com o pessoal na Turquia, do Fenerbahçe, do Galatasaray. Se eu não falasse o inglês, eu não teria como ter esse tipo de network, esse tipo de comunicação. Correto? Se eu não falasse o espanhol, eu não poderia sentar com o Almeida, que é o nosso treinador, porque o Almeida não fala inglês. Eu preciso passar relatórios para o Almeida de jogadores, eu preciso explicar para o Almeida o perfil do jogador. E você falar o idioma facilita essa comunicação e faz com que você também seja melhor aceito dentro do vestiário e seja melhor aceito também no seu ambiente de trabalho. Então, isso é uma coisa fundamental. Então, eu fiz um pouco dessa introdução para que vocês pudessem entender um pouco quem é o Bruno, de onde eu saí, e passar um pouco também da importância, né, de todo o processo que eu passei nos últimos 25 anos, que me prepararam hoje, mesmo aí com 40 anos de idade, né, a ter tido todo esse processo de aprendizagem, de percas também, né, de estar longe do meu pai e da minha mãe há 25 anos, da minha família, né? Todo mundo vê realmente os louros que a gente tem, né, Wellington? Mas ninguém vê os tombos que a gente leva na nossa vida para chegar onde a gente chegou. Então não é fácil, né? Eu falo do Léo porque eu conheço o Léo, também mora fora do país. A gente sabe que culturalmente, mesmo morando num país com uma miscigenação gigante como a gente tem no Brasil, eu tendo tido a oportunidade de conhecer mais de 40 países viajando com a seleção, a gente vê o quanto, né? A gente falando muito de racismo, de diferenças de raça, mas o brasileiro tem uma coisa, Wellington, o brasileiro é alegre. E o baiano tem isso, o baiano é referência para a gente de alegria. Eu morei no Rio de Janeiro há muito tempo, por isso que a minha relação com o povo nordestino, com o povo baiano, sempre foi muito próxima. E essa interação, se você usar isso em seu benefício, Wellington, você tem tudo. Você ser um malandro do bem, chegar bem, mostrar conhecimento, mostrar ser uma pessoa de ética, porque hoje, pessoal, vou contar uma história para vocês, o Wellington já deve ter escutado, até para a gente entrar. Quando eu fui contratado pelo San José por essa equipe da MLS, o diretor ele é italiano-suíço e o presidente do clube ele é formado em Stanford, uma das maiores faculdades do mundo. E eles me chamaram para a minha entrevista. Obviamente, eles já me conheciam e me chamaram para a entrevista. Obviamente, eu já tinha visão do Brasil da questão de gestão de pessoas e de me preocupar muito o que os meus profissionais, não só a CBF, mas o Fluminense me deu muito isso quando eu assumi a base do clube com 26 anos, de criar um ambiente de trabalho. Mas no Brasil, a gente sabe pela politicagem, por tudo que a gente vive nos clubes brasileiros, é uma questão realmente muito complicada, né, e difícil, a gente analisar a pessoa. Quando eu cheguei para a minha entrevista, eu fui com o meu laptop para mostrar o meu trabalho para o presidente do clube e para o diretor que estava me contratando. Abri meu laptop na reunião e o diretor pegou e fechou o laptop na minha cara, bateu o laptop. Eu falei, meu Deus. Falei, e agora? Ele falou, Bruno, eu não te trouxe aqui para conhecer você profissionalmente. Eu já te conheço e já peguei referência, já sei quem você é. Eu te trouxe aqui para te conhecer como pessoa e saber se você encaixa na cultura do nosso clube. E foi desse jeito a conversa. No dia seguinte, eu estava assinando meu contrato e sendo contratado pelo clube.
esse processo de analisar o profissional, de contratar para vocês como os treinadores, por que eu estou passando isso? Eu recebi a proposta do Bahia, do Vitória, recebi a proposta do Vasco. A cultura do Vasco, ela encaixa com o teu perfil de pessoa. A cultura do Vitória hoje, ela encaixa com quem você é como pessoa, como treinador. Ela vai atingir você moralmente. O presidente do clube, do futebol, ele tem a mesma linha de trabalho que você? Ou ele vai chegar e vai te impor jogador, vai fazer você assinar jogador que não se encaixa no teu perfil? Você vai andar junto com o departamento de análise de mercado? Essa gestão profissional dentro dos Estados Unidos foi uma coisa que eu amadureci muito, porque todo o processo hoje ele é filtrado e muito transparente, até porque dentro da liga a gente tem um teto salarial, a gente trabalha com orçamento, não é igual o Brasil, que a gente viu o clube de Série A do brasileiro ano passado contratando 30, 32 jogadores e rescindindo o contrato de 26, 27 jogadores. Isso você não vai ver nunca dentro da MLS, essa obrigação e responsabilidade com o clube, porque o clube é empresa. Você tem que dar resultado para o clube que você está trabalhando. Então, todo esse aspecto foi importante e tem sido fundamental para que eu possa me capacitar cada vez mais e crescer profissionalmente. Maravilha, Brunão. Que legal conhecer um pouco mais da sua história. A gente, no início, abriu falando sobre o imaginário do futebol, né? Essas mudanças, começando na década de 80 até os dias de hoje, desde seleção brasileira de 82, né? Tudo que a gente viveu de decepções e também de vitórias, o quanto isso fez parte das nossas decisões e se faz com que eu e você hoje queira trabalhar com futebol, é porque nos alcançou. Em algum momento a gente olhou e falou assim, é isso que eu quero para minha vida, é isso que é legal, que a gente sabe que quando perde tem atenção, quando ganha tem alegria, mas é nesse contexto que cada um de nós escolheu como profissão, como meio de vida, como modo de nos posicionar, né, de contar nossa história. O que o o presidente do Fluminense fez com você, eu acho muito legal, porque aí trabalha coisa que a gente muitas vezes não aprendeu, que é a questão da reputação. O que as pessoas falam de mim? Eu conheço dizem o seguinte, eu não estou nem aí para a opinião do outro, eu não estou nem aí para o que vão falar de mim. Se quiser que fale bem ou fale de mal, não estou nem aí. Só que a gente pega e mistura as coisas, cara. Uma coisa é falar de você por quem você é, outra coisa é falar de você por quem você não é. Falando de você, reconhecendo aquilo que você é, massa. Quanto mais pessoas estiver falando de mim, tá ótimo. Agora, as pessoas que falam de mim que não tem nada porque não me conhece ou porque acha que é alguma coisa, isso daí a gente neutraliza porque é só distração na nossa caminhada. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte, Bruno. Você chega aí nos Estados Unidos e, de repente, depois daquela Copa do Mundo de 94, começa o mundo ver o futebol de forma diferente. Como é que foi aí quando você chegou, cara? E os garotos aí são apaixonados por futebol, querem ser jogador de futebol. Quais são os desafios que você tem aí nos Estados Unidos e que aqui no Brasil a gente tem mais facilidade? Primeiro eu vou mostrar um pouco. O futebol dos Estados Unidos ele teve aquele primeiro boom na década de 70 com a criação da NASL, que é a North American Soccer League, que é uma liga foi criada com San Jose, que hoje é a equipe que eu trabalho, que foi criada em 74, Cosmos, Fort Lauderdale Strikers, que foi outra equipe que eu trabalhei, né? E veio o Beckenbauer, Jorge Best, Pelé, Carlos Alberto Torres, teve aquele boom. A liga ela terminou na década de 80, os Estados Unidos teve um hiato na década de 80 com 94. As pessoas podem falar o que foi, mas foi um objetivo do João Avelange na época como presidente da FIFA, né, com a globalização do futebol no mundo e, obviamente, tendo, obviamente, interesses políticos e vendo que os Estados Unidos era a maior economia do mundo, de trazer uma Copa do Mundo para os Estados Unidos. Para quem sabe, a Copa de 94 ela foi a Copa e ainda é, acredito, com a maior média de públicos da história. E o Brasil acabou sendo campeão. E a sede do Brasil, Wellington, foi em Los Gatos e jogando em Stanford a 20 minutos do nosso clube. Então, o universo acabou me trazendo, né, para onde o Brasil acabou treinando, fazendo todo o processo de
de pré-temporada, todo mundo lembra Los Gatos, quem tem aí mais de 35, 40 anos, lembra a festa que o povo brasileiro fez, né, antes dos jogos. Eu hoje quando eu vim para o San José, conversando com as pessoas que viviam aqui naquela época. Então, essa geração de imigrantes, de pessoas que acompanharam aquela Copa, o Wellington, tem filhos hoje de 10, 15, 20, 25 anos, 30 anos. Então, esses filhos de americanos, de imigrantes, eles já cresceram com uma paixão diferente pelo futebol, que aqui chama soccer, né? E essa geração, ela ajudou a alavancar o começo da MLS. A MLS foi lançada em 94, pós-Copa do Mundo, mas ela só começou a ser jogada em 1996, onde teve a primeira temporada. A MLS hoje ela está comemorando o 25º aniversário. É uma liga muito nova ainda, que começou com 10 clubes e até 2023 agora a gente terá 30 clubes. Hoje tem 26. Entram mais um no próximo ano, um em 2022 e 2 clubes em 2023. Então, uma liga que ela foi moldada dentro desse processo. O futebol hoje é ainda próximo, o quarto esporte do país, já brigando para ultrapassar o beisebol, né? E brigando também para chegando já próximo do basquete, né? O futebol americano, por uma questão cultural, e a gente sabe o quanto essa questão cultural ela é grande. Mas é o esporte que mais cresce nos Estados Unidos, né? A MLS ela tem uma média de 26.300, 26.400 pessoas por partida, maior até que o Campeonato Brasileiro. É uma liga hoje que ela traz profissionais e treinadores do mundo todo. A gente teve Frank De Boer, Tata Martino, o Almeida aqui com a gente, Thierry Henry, né? Os 2 últimos treinadores, Bruce Arena e Bob Bradley da seleção americana, estão aqui na MLS, né? O Marsh, que é o treinador hoje da franquia do Red Bull na Áustria, é um treinador americano que vem fazendo um trabalho fundamental. E para quem vai assistir agora a partida PSG e Red Bull Leipzig, o Talon Adams, que é um garoto que fez o gol nas quartas de final, ele é americano, um garoto formado nos Estados Unidos, e hoje o lateral esquerdo, que todo mundo vem falando, que fez aquela jogada contra o Semedo, né? O Alphonso Davies é um garoto que a gente vinha monitorando desde os 14, 15 anos, um garoto que eu falei com pessoas na Europa, conhecidos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que era um jogador de alto nível, era um extremo pelo lado esquerdo, mas com toda a valência física, né, de ser um grande lateral esquerdo. O Bayern de Munique acabou contratando ele, e hoje ele é um dos 3 melhores laterais esquerdos hoje do futebol mundial, foi a grande revelação do campeonato alemão. A gente vem desenvolvendo novos jogadores, culturalmente a liga crescendo, ela vai acabar atraindo garotos jovens, né, que têm uma paixão pelo futebol. A gente ainda perde muitos atletas com bons perfis físicos, né, principalmente o africano-americano, que a gente chama aqui, né, que são pessoas de classe um pouco mais baixa, como a gente não tem no Brasil. Eles acabam optando ainda, na iniciação, a jogarem futebol americano e basquete. É uma questão cultural, a gente pode ver isso na NBA e, obviamente, no futebol americano, mas a gente recrutando esses jogadores com 6, 7, 8 anos de idade, tendo o melhor trabalho de formação, como as equipes da MLS hoje vêm tendo, a gente vai conseguir cada vez mais criar essa cultura dentro do jovem americano. E, obviamente, a Copa do Mundo de 2026 sendo realizada nos Estados Unidos, ela vai atingir uma outra geração de jovens nascidos nos Estados Unidos, para que a MLS possa, nos próximos 20, 30, 40 anos, ser uma das 5 maiores ligas do futebol mundial. E esse é o objetivo, obviamente, o planejamento dos Estados Unidos. Maravilha. Antes de abrir para o debate aí do pessoal, Bruno, só uma curiosidade. Para os gestores aí da MLS, o futebol é um negócio de esporte, de entretenimento ou é um negócio de apostas? O Wellington, aqui hoje, com o crescimento da liga e com a globalização que a gente tem, é muito bem dividido isso dentro dos clubes. Você tem um CEO do clube que ele toca e é responsável por toda a parte de gestão administrativa do clube, venda de ingresso, marketing, vender a marca, trazer patrocinador, e você tem um diretor de futebol, executivo de futebol, que é responsável somente pelo departamento de futebol, categorias de base. E esses gestores hoje são profissionais do futebol. Você tem eu que trabalhei no Brasil, você tem meu diretor que trabalha hoje comigo, Jesse, que é italiano, trabalhou na Roma e na Lazio, você tem gente que trabalha no Bayern de Munique, gente que trabalha... Então você tem alemão, espanhol,
holandês, o brasileiro. Então, tem pessoas hoje capacitadas para tomarem conta do futebol. O CEO do clube, ele fala, você tem tanto para gastar dentro da sua gestão técnica, porque os jogadores ele é pela liga, então o diretor toca a parte técnica e o CEO do clube toca a parte administrativa. Então isso facilita muito também o andamento da gestão dos clubes, porque não existe questões políticas acima, não tem eleição no clube. Então, geralmente, se você faz um bom trabalho, você vai ficar 3, 4, 5, 6, 7 anos no clube. Eu já estou indo para a minha quarta temporada no clube, tenho um contrato até o final de 2022, então mais 2 anos e meio de contrato, renovei meu contrato no final do ano passado, então você consegue, né, independente, e não é só ganhar e perder, Wellington, se você mostra para o dono do clube que o teu modelo de negócios, dentro do que foi passado para ele, quando você foi contratado, e para o diretor, está tendo sucesso, você vai ficar no clube, né, desenvolvendo e desempenhando o teu trabalho por bastante tempo. Maravilha. Pessoal, quem quiser fazer pergunta aí, está aberto. Bruno, essa parte de organização aqui no Brasil está em desenvolvimento. A gente percebe que clubes como Palmeiras, Flamengo, né? O Bahia, posso citar aqui, que está com uma organização muito boa, né? Está em fase de organização ainda. Mas a gente ainda precisa que a bola entre, como a gente fala aqui, né? Não adianta nada disso se a bola não entrar. Como é aí nos Estados Unidos? Francisco, os Estados Unidos têm uma vantagem muito grande. Por uma questão cultural do país, você não tem rebaixamento, acesso nem descenso nos Estados Unidos. São franquias. Então, culturalmente, alguns donos eles têm um nível de investimento maior, outros donos eles têm o objetivo de desenvolver jogadores, de revelar jogadores e ter uma equipe, obviamente, vencedora, mas você não tem aquela loucura que a gente vê na Argentina, no Brasil, em outros lugares. Já existe uma mudança que já está acontecendo dentro da MLS de demissão de treinadores. A Liga, no passado, demitiu 6 treinadores, 7 treinadores, e foi o maior número da história da MLS. Isso nunca aconteceu. Por quê? Com melhores profissionais vendo, tem uma exigência maior. Mas, independente do que acontece dentro de campo, geralmente o CEO do clube e o diretor de futebol, eles têm 3 a 4 anos de contrato. E se o treinador não encaixou dentro daquilo que foi passado, um exemplo aconteceu com a gente, né? O nosso diretor europeu, ele trouxe um treinador sueco para a temporada 2018. A nossa equipe teve um ano muito ruim a nível de resultado, ficamos embaixo da tabela. Poderia, por uma questão cultural, a gente ter saído do clube, obviamente o executivo, junto comigo, com tudo. A gente sabia que a qualidade do elenco era boa e precisava de um treinador que tivesse uma cultura com o perfil dos jogadores que a gente tinha, entendeu? Califórnia é um país, é um estado com uma miscigenação latina muito grande, fronteira com o México. A torcida nossa é uma torcida que exige muita intensidade dos nossos jogadores e muita entrega. E a chegada do Almeida acabou resgatando isso. O ano passado, a gente não ganhou a Liga, mas foi uma das grandes equipes da Liga. Chegamos, brigamos, e isso já criou uma nova visão dentro do clube. A gente acabou renovando mais 3 anos com o clube. Então, anda lado a lado, né, a parte administrativa com a do diretor de futebol. O treinador hoje ele é mais cobrado. Ele é mais cobrado do que era anteriormente. Então, devagar essa cultura, que é uma cultura não tão louca como a gente tem no Brasil, de 3, 4 trocas de treinadores, ela acaba acontecendo. E quando a gente fala de gestão, deixando bem claro, pessoal, não é o Brasil, eu sei que o Brasil está passando por esse dilema agora de virar clube-empresa ou não. Não é virar clube-empresa, é ter uma gestão profissional dentro do departamento de futebol. Simples. Como o Fortaleza faz hoje com o Marcelo Paes, que é um grande amigo, presidente do clube. Né? O Marcelo começou no Bahia, hoje a gente vê o Bahia dando sequência. Né? O Flamengo acabou criando essa gestão profissional dentro do departamento de futebol. Na época que eu trabalhei no Fluminense, junto com o Branco, por causa da Unimed, a gente conseguia também fazer um pouco dessa blindagem no departamento de futebol. A gente acabou sendo campeão brasileiro em 2010, vice-campeão da Libertadores em 2008, campeão da Copa do Brasil. Então, isso é muito
da gestão. Culturalmente, a gente não vai mudar, pessoal, as questões políticas que a gente vivencia dentro do futebol brasileiro, mas a gente pode criar, como vem sendo criado, rotatividades políticas, como acontece, mas com pessoas e gestores, como foi com o Eduardo Bandeira, hoje a gente tem com o novo presidente. O Bahia ele vem fazendo isso, eu estou de longe, obviamente o Léo acompanha muito mais a fundo e tem um conhecimento profundo da política hoje do Bahia, mas essa similaridade a gente vê que é um modelo de gestão que tem tudo para dar sucesso dentro do futebol brasileiro. E, obviamente, a bola tem que entrar, né? Se a bola não entrar, não tem como segurar treinador, não tem como segurar ninguém. A gente vê agora o Barcelona com 8-2, a revolução que o Barcelona vai passar, uma revolução não vista nos últimos 20 anos hoje dentro do Barcelona. Bruno, a gente hoje vive um cenário também de muita mudança, mas evolução, né, aqui nos Estados Unidos. E a gente passa a ver alguns indicadores, por exemplo, a MLS hoje retomando as rédeas da formação com a nova liga na base, né? A própria USL também vai lançando a liga própria. A gente vê hoje muitos investimentos na divisão de base, nas academies dos times, com a busca de treinadores internacionais vindo para cá também fazer essa multidisciplinaridade e trazer outras escolas de futebol para cá. Você vê o próprio Kleberson, campeão mundial 2002, hoje trabalha na formação sub-13 do Philadelphia Union. Você tem no sul da Califórnia aí o pessoal espanhol, já mais no norte, por causa do Vale do Silício, você vê o pessoal mais indiano. Se vir para o lado de cá, para o east do país, a gente tem a Flórida ali com mais cubano, o pessoal do Centro-América, né? Uma diferença muito grande que implica no recrutamento diferente também entre os clubes. A parte do universitário, que ainda eu acho que vai diminuir também cada vez mais. E se eu não me engano, você comentou isso em alguma outra live que eu estava assistindo, por conta desse investimento que tem feito nas divisões de base, esse recrutamento via college vai diminuir cada vez mais. Dentro de todo esse panorama, e considerando o nível cognitivo do atleta americano hoje, devido às complexidades da liga e do futebol de uma forma geral, qual o perfil que os clubes, as academies da MLS hoje procuram em atletas no nível de formação para que esse atleta possa ser desenvolvido e chegar a servir ao clube na equipe profissional? Ô, Léo, você sabe, grande pergunta, você sabe um problema que a gente passa, vocês não têm ideia, a Alemanha hoje, o que ela importa de jogador americano para a base é uma loucura. Se você for em qualquer time alemão, você vai encontrar um jogador americano. Por quê? O mecanismo de solidariedade da FIFA, ele acaba sendo muito... ele é errôneo, é uma coisa que está sendo mudada, porque o americano, geralmente, ele tem dupla cidadania, são filhos de italianos, de alemães, de franceses, que seja. Então, ele consegue essa facilidade da dupla nacionalidade. E por questões culturais e sociais, é muito mais fácil levar um garoto americano com 14, 15 anos para a Europa do que no Nordeste do Brasil, no Sul, levar um jogador brasileiro, porque ele fala inglês, ele teve uma formação educacional melhor, cognitiva melhor, e ele acaba entendendo e se adaptando a um novo new environment, que a gente fala aqui, é um novo ambiente, diferentemente de outros atletas. O africano ele precisa passar por uma lapidação, primeiro num país pequeno, dentro da Europa, para fazer essa transição. Um exemplo é o Alphonso Davies, que eu falo, por quê? O Alphonso Davies, ele é família refugiada, ele chegou da África com 5 anos no Canadá, mas a formação dele social, ela foi feita e desenvolvida no Canadá. O aspecto físico do atleta é africano, mas a formação dele é canadense. Isso ajudou ele o quê? A falar francês, a falar inglês, a se desenvolvendo com uma melhor alimentação, com nível de treinamento, que quando ele foi para a Europa ele não sentiu. Você pegar um jogador, sair do Canadá, da MLS, no primeiro ano, ser o melhor lateral esquerdo do mundo, então tem uma qualidade no processo de formação. Então, o mais importante é perfil. A gente conversa muito sobre perfil quando eu estava na CBF, Léo. O que eu quero? E a gente conversa isso. Você quer um jogador técnico, jogador bom
Rio de Janeiro. É normal, é o futebol de praia, é o futebol de comunidade. Você quer um atacante rápido, de lado, bom contra um, você vai para o Nordeste, jogador com... Pô, você quer um jogador mais de força, é o sul do Brasil. Os Estados Unidos, Léo, ele tem muito isso. Você consegue identificar diferentes perfis de jogadores em diferentes estados. Cabe a gente, e ainda tem um longo processo a ser feito, trazer esse atleta para dentro da sua academy e desenvolver esse jogador. Hoje a gente tem um garoto de 2003, Léo, de outubro de 2003, ele vai fazer 17 anos ainda, ele vai ser titular na nossa próxima partida contra um... Ele já vem jogando, entrando todos os jogos. A gente já tem equipes da Europa entrando em contato. O Harrison, que você acompanhou agora, o torneio de Orlando do Philadelphia Union, e o Mackenzie, zagueiro canhoto do Union Ten. Então, os Estados Unidos vêm desenvolvendo melhores jogadores, vai precisar cada vez mais de bons profissionais. Aí o profissional daí está perguntando, pô, Bruno, o que eu preciso para ir para os Estados Unidos? É um país que não é fácil você receber o visto de trabalho, todo mundo sabe disso, né? É uma coisa, tem esse processo. Por isso que a qualificação do profissional brasileiro ela é fundamental para que possa vir para cá. A gente só tem um treinador hoje entre os 60 clubes, na verdade, 2, tá? Entre a primeira e segunda divisão, brasileiros. O Marcelo Serrano, grande amigo que hoje treina o Austin da segunda divisão, e o Paulo, que jogou na MLS, ex-atleta, que é treinador do Seoul Park Rangers, que é o segundo time. Então, a gente não tem. E o Marcelo é treinador aqui, porque o Marcelo trabalhou aqui antes, falava inglês fluente, trabalhou na seleção americana. Você ter um treinador brasileiro vir direto dos Estados Unidos, eu sei porque grandes treinadores brasileiros entraram em contato comigo, tentaram entrar no Orlando City, falaram comigo para tentar vir para o San José. Quando bate currículo nos diretores de futebol e tudo, bateu o Filipão aqui, bateu o Luxemburgo, bateu o Ney Franco, bateu tudo, o pessoal não contratou. Então, a gente precisa que um treinador brasileiro ele venha também para cá, assim como a gente está fazendo na parte de gestão, para que possa abrir essa porta. E o caminho é, como o Léo disse, o Kleberson hoje ele trabalha no Philadelphia Union, a gente tem treinadores brasileiros hoje trabalhando nas bases dos clubes brasileiros, é que esse treinador venha, se capacite, se prepare e no futuro próximo, né, ter a oportunidade de assumir uma equipe da MLS. Eu acho o seguinte, cara, eu não sei se é o primeiro mercado que o brasileiro tem interesse de ir, o mercado americano. E eu acredito também que para ir para o mercado americano, você precisa entender qual é o contexto do futebol, o que se compreende como futebol aí. Aí, antes do Fernando fazer a pergunta, eu queria uma reflexão, cara, é o seguinte, dá para poder formar o atleta e formar o cidadão, ou isso é conversa daqui do Brasil, cara, que a gente tá querendo, sabe que o resultado é importante, sabe que o resultado é importante para se manter no cargo. Muitos profissionais não têm capacidade para poder formar o cidadão ou não tem interesse porque ele está pensando em formar time para subir de cargo. Isso acontece também aí nos Estados Unidos ou é coisa daqui do Brasil? Olha, então, eu fui diretor de base e você trabalhou com formação e a gente pode comentar entre a gente aqui. A gestão de pessoas, para mim, ela é fundamental, é uma coisa que eu converso muito com minha esposa e com as pessoas, eu sinto prazer de orientar, de ajudar, de participar desse processo. Do outro lado, a gente sabe que trabalhando no Brasil, na Argentina e nos grandes clubes, tem todo um investimento por trás e a necessidade de resultado. Então, você acaba tendo que mandar jogador embora por questões técnicas ou por outras questões, porque você precisa trazer um outro jogador para que você possa desenvolver esse atleta. Mas eu acho que a questão cultural que a gente tem dentro dos Estados Unidos, ela facilita muito, né, você ajudar esse profissional e ajudar esse atleta dentro desse processo. Entendeu, Wellington? Eu acho que a pergunta é uma pergunta muito, muito interessante, porque eu vejo muito com o Almeida hoje, um treinador argentino hoje, ele trabalhando, quanto o Almeida, o Wellington, se você for para o trabalho dele de campo, do dia a dia, ele é o mesmo. Segunda-feira ele tem um trabalho dele definido, terça-feira ele tem um trabalho dele, quarta, quinta. Mas ele tem a ideia de jogo dele e a ideia de vestiário, de formação de caráter e de criar um ambiente familiar dentro do vestiário que para ele é fundamental, de fazer um atleta melhor, de ajudar o atleta a se desempenhar melhor. Todos os nossos jogadores
temporada horrível que a gente teve em 2018, 3 jogadores chegaram em seleção americana depois da temporada 2018 por causa do trabalho que foi feito dentro do vestiário. E o Almeida ele conseguiu implementar isso que você está falando, Wellington, de fazer uma pessoa melhor, de mostrar para o atleta mentalmente que ele é capaz de desempenhar aquela função, aquele trabalho. Então, acho que é muito responsabilidade nossa também criar isso, essa cultura dentro do nosso clube, dentro do nosso vestiário, entendeu? O treinador ele tem que saber aonde ele tem uma bússola, Wellington. Ele tem vários caminhos. Obviamente, ele pode ir para a esquerda, para a direita ou ir reto. Não existe certo e errado no futebol e na vida, essa é a minha concepção. Você tem que acreditar em algo e fazer aquilo acontecer. Entendeu? É dessa forma que eu vejo, entendeu? E é uma coisa que eu procuro fazer aqui dentro do clube, é uma coisa que a gente procura fazer. Outros treinadores não. Outros treinadores, eles entram numa zona de conforto, o jogador não está dando certo, ele pede para trocar, ele pede para contratar outro, ele não tem a paciência e não quer ter o trabalho de desenvolver aquela pessoa, né, Wellington? Porque todo mundo tem problema, entendeu? Então, eu acho isso muito bacana. Como a MLS, você só pode rescindir um contrato por temporada, você não pode errar na contratação. E eu também, depois de 2, 3 jogos, se eu não gostei do jogador, eu não vou virar e falar, ó, manda embora, troca, não quero mais. Eu preciso criar uma técnica, entender o que está acontecendo com aquele jogador, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Eu tenho 15 culturas diferentes no meu time. Eu tenho peruano, eu tenho brasileiro, eu tenho argentino, eu tenho mexicano, eu tenho uruguaio, holandês, alemão, francês, Geórgia, Suécia. Olha a diferença cultural e o Almeida não fala inglês. Ele conseguiu criar essa inerência, esse mecanismo que para mim foi uma coisa assim impressionante. Você, sem falar o idioma, você conseguir passar uma mensagem para um grupo de culturas completamente diferentes, mas ele fez os jogadores entender que a cultura do vestiário e do San José e do treino é uma só. Não importa se você é branco, preto, azul, amarelo, se você fala inglês, português, espanhol, a cultura e o modelo de jogo é aquele e todo mundo vai fazer aquilo. E a gente teve um caso no nosso time que um jogador, que é o Tommy Thompson, formado na base, um americano, completamente americano, ele aprendeu a falar espanhol em 3 meses. Eu vou te mandar depois o link, foi uma coisa que nos Estados Unidos ele se sentiu tão ligado com o treinador e com a comissão técnica que ele se sentiu na obrigação de aprender o idioma para que ele pudesse ser o mecanismo de ligação dos brasileiros, dos argentinos, de quem falasse, com os atletas americanos e com os europeus que só falavam inglês. E também ele acabou virando uma ligação com a comissão técnica. É uma coisa assim, Wellington, realmente, esse último ano e meio, vivenciando isso de perto, é uma coisa, para mim, tem sido uma experiência formidável. Maravilha. Isso se chama conexão por valores. Quando você vai falar do Almeida ou a gente vai falar de algum outro profissional, dificilmente a gente vai falar aquele cara ali que é formado naquilo, fez aquele curso, e que é importante, mas quando a gente vai falar da pessoa, do que ele representa, do que ele faz que está além desse currículo. E o que eu venho conversando aqui gerou esse tema como debate no nosso curso anterior, quando eu trouxe o Gustavo Ferreira, que hoje é diretor do Cruzeiro. E quando você citava os profissionais que foram importantes na sua carreira, você não citava ele enquanto se ele foi campeão, se ele foi pelos clubes que ele passou, não, mas o que ele se representava como pessoa na sua vida. Eu acho que esses são componentes mais importantes de um currículo profissional. Porque não importa se você hoje está no sub-12, se você consegue gerar valor na vida daqueles garotos e esses garotos começam a ascender caminhos, ele tem você como uma referência e ele vai falar de você nos ambientes estratégicos. E não tem nada melhor do que as pessoas falando bem de você, reconhecendo quem você é. Bruno, assim, só para salientar um pouco mais o que o Wellington falou, eu fiz a base toda no Flamengo, né? Desde os 11 até os 23, quase 24, quando saí. Depois voltei. E ficou claro para mim que o nosso problema aqui no Brasil é muito mais sociocultural do que
qualquer outro. E o que o futebol de base fez por mim, o Bruno conhece a minha vida, sabe um pouco da minha história, quase tudo, que o que o futebol, mesmo sem ter essa responsabilidade, mesmo sem querer, faz por grande parte dessa molecada, não tem preço. Porque muitos não teriam para onde ir, muitos não teriam o que fazer e vão treinar, vão para os clubes. Às vezes até esse sonho de ser jogador faz com que eles abdiquem de coisas que fariam muito mal para eles naquele momento. Só para deixar colocar um pouco mais da minha história com relação a como os clubes foram importantes, são importantes e o Flamengo foi na minha vida junto com os profissionais, né? Porque não adianta o clube sem os profissionais capacitados. Bruno, com relação ao business, cara, para vocês aí, você acha que em quanto tempo, ou se vai chegar? É uma dúvida que eu gosto muito dos esportes americanos, principalmente da NFL e da NBA, nessa ordem. E eu vejo a MLS com bons olhos, vejo os jogos. E vocês acham que quanto tempo, ou se vai chegar no nível desses jogos, desses esportes, o business de vocês? Fernando, primeiro, bom falar com você. Eu acho que o Fernando é uma referência para a gente, né? Não só como pessoa, mas como profissional. Então, atleta que teve a oportunidade de jogar fora do Brasil, conhecer uma cultura diferente também. E a gente sabe o glamour, né, Fernando, que o esporte americano ele tem de uma forma geral. Uma coisa que a gente não pode mudar da noite para o dia são as questões culturais, né? A Alemanha é um país de primeiro mundo, mas a Alemanha tem a cultura do futebol. A Espanha, então França e outros países. Então, diferente dos Estados Unidos. Se fosse assim, a China e os Estados Unidos seriam as duas maiores potências do futebol mundial, né? Porque a nível de investimento, a nível econômico, então... Mas o modelo dos Estados Unidos, por que eu toquei a China? A gente vê a China fazendo um modelo... um modelo mais institucional, ligado com o governo chinês, diferente do modelo americano, que é um modelo voltado para a empresa, como é o modelo do americano. Eu acho que a vinda da Copa do Mundo para cá já faz parte desse processo de crescimento e desenvolvimento, que o futebol vai ser o primeiro esporte dos Estados Unidos, por uma questão cultural, é uma coisa difícil de acontecer a curto prazo, pode ser uma coisa acontecer a médio e longo prazo, eu falo daqui 30, 40 anos. Mas o modelo da Liga já é um modelo de muito sucesso. A MLS ela tem um orçamento, ela tem um teto salarial que ajudou muito nessa pandemia, Fernando, a ela ter se reorganizado também e não ter passado por um processo até de fechamento ou de dificuldade financeira. A Liga ela teve uma perca média de $1 bilhão devido à pandemia. Essa perca, se você dividir entre os donos do clube, ela vai te dar uma média de 30 a 35 milhões de dólares, o que, se você olhar para donos que são bilionários, é uma perca muito pequena dentro do processo. Mas isso tudo porque tem um mecanismo financeiro por trás disso, Fernando, como tem a NBA e como tem a NFL. E ela tentou, com tudo isso, criar novas estratégias de marketing. O que ela fez? Foi a primeira liga a fazer o torneio fechado, que foi a bolha que a gente fez em Orlando. O que foi discutido? Se a gente não fizer a bolha, a liga ela vai ter uma perca muito maior do que ela está tendo, não só financeiro, mas perca de público, Fernando. Aqui o americano ele consome muito a internet, ele consome muito a televisão, ele vê muito, ele compra muito, ele é muito consumista. E os clubes da MLS, eles vivem de grande parte, a renda é do game day. Entendeu? A televisão, ela só paga 90 milhões por ano. Esse contrato vai ser renovado em 2022. Qual foi a jogada estratégica da MLS? Vender as franquias durante os últimos anos por entre 200 a 350 milhões de dólares, porque os salários são pagos dos jogadores com esse dinheiro, até que a renovação contratual em 2022 com a televisão fosse feita para que tivesse um modelo de negócio autossustentável adiante. Então, tudo é muito pensado, né? Eu participo de reuniões aqui dentro do clube, né? A gente teve que fazer alguns ajustes dentro do clube, porque os donos são bilionários, mas o futebol é só mais um negócio dele. Ele também não quer perder dinheiro. Então, a gente teve que cortar
apertar de um lado, apertar do outro, mas devido a esse modelo bem organizado, a gente não vê o buraco que a gente vê o Cruzeiro hoje e outros clubes brasileiros do futebol brasileiro passando, com dívidas bilionárias, porque aqui tem um dono, Fernando. Você presta conta para uma pessoa. E você tem um conselho gestor com reuniões a cada 3 meses. Esse conselho gestor, ele analisa o que foi gasto. A gente tem um aplicativo hoje, eu vou só para ver, você acha que é brincadeira? Eu tenho esse aplicativo, qualquer gasto que eu tenho dentro do clube, chama SAP Concur. Se eu gasto com cartão ou tudo, aqui expenses, eu coloco o que eu gastei, por que eu gastei, com a nota do recibo, já vai para a análise do diretor. Então, é tudo muito dinâmico e muito rápido. Para você entrar no estádio do clube, a gente tem um aplicativo do clube. Você tem um aplicativo do clube do San José. Você aqui, você compra bebida, compra comida no estádio, você entra na internet, você tem um perfil de todos os jogadores. Então, você tem um modelo que você já sabe quanto você vai gastar, onde você vai estacionar teu carro. São questões culturais que a gente tem dentro do país, então, que facilitam muito esse processo. E a gente não consegue imaginar isso acontecendo no nosso país, né, Fernando? Um comentário sobre o que você falou, Bruno. A gente não consegue mudar, né, o contexto cultural, isso não é possível, não é do dia para a noite, não é com poucos anos, não é com poucas décadas que se muda. Mas a gente não muda a floresta, mas a gente pode mudar a árvore. O nosso ambiente. Tá? O nosso ambiente a gente pode mudar. A gente pode mudar, exatamente. Então, a gente não pode se apegar a isso. E muitos profissionais estão apegados a essas informações, que quando eles chegaram já era dessa forma, então eu aprendi assim, tem que ser assim. Bom. E onde é que entra o eu dessa história? Né? E aqui é um curso de inteligência emocional e que eu preciso tocar na questão do autoconhecimento. Né? Então, se eu sei meus valores, sei quem eu sou, eu preciso compreender que tem lugares que cabem para mim e tem lugares que não me cabem. Gostaria de deixar a pergunta para o Bruno aí sobre a influência dos esportes americanos mais conhecidos aí, como o Fernando também já citou, né, principalmente o basquete e o futebol americano, nos processos de avaliação, e aí principalmente de jogadores, de times, como é que é feito esse processo de análise, se tem alguma influência trazida de outros esportes. Até tem muito conhecido o filme Moneyball, né, o livro, que traz os processos do beisebol, se realmente já chegou também no futebol, né? E quando você fala da questão do Moneyball, bate muito com a parte analítica dentro do futebol e da Big Data que a gente fala. Então, isso é uma coisa que a gente pode, obviamente, discutir mais a fundo. Eu acho que a parte analítica dentro da análise de atletas ela é importante para fazer o filtro dentro do perfil, do que você precisa também entender o que você está buscando. Entendeu? Não adianta você ir para o oceano, jogar dentro do mar e depois você ficar procurando, perdido, o que você está buscando, o que você está procurando. Então, a gente usa muito a análise do perfil de jogador que a gente tem na região, né? Obviamente, as valências físicas hoje são fundamentais. Um exemplo claro que a gente tem, e eu vou falar aqui para vocês, a Inglaterra foi campeã mundial sub-20, sub-17. O Brasil foi o primeiro campeão mundial primeiro país da história, e eu tive o prazer de participar em 2003. Campeão mundial sub-20, sub-17 no mesmo ano, e campeão da Copa do Mundo em 2002. Depois do Brasil, só a Inglaterra conseguiu ser campeã mundial sub-20, sub-17 em 2017. Por quê? Devido à grande miscigenação africana para a Inglaterra. Perfis de jogadores que foram desenvolvidos dentro de uma cultura e de um processo de formação. Lá, a Inglaterra nunca teve tradição e nunca chegou em mundiais. O Fernando foi campeão mundial sub-17. A gente sabe o tanto que era a briga era com as escolas africanas, né? Principalmente no sub-17 e, obviamente, depois do sub-20. E a França passou por esse processo agora em 2018 com a Copa do Mundo. Então, esse atleta com esse perfil físico, ele geralmente vai para o basquete e para o futebol americano, por uma questão cultural dos Estados Unidos, e a gente agora vem tentando mudar isso, trazendo esse atleta com esse perfil e com essa cultura, né, para o futebol mais cedo, para que esse atleta possa ser desenvolvido, João. Bruno, eu cheguei há uns meses atrás, fiz um curso
de scout internacional, e aí tinha um profissional brasileiro que trabalha lá no Orlando City, né? Rico Moreira, aí o modelo de scout, né? Americano. E dentro do que a gente já vinha estudando, vendo. E aí me vem uma pergunta para você que está aí há tanto tempo. Devido a essa globalização, essa mudança, né? Acho que se inverteu a forma de se captar atleta, né? Acho que o americano ele tem um modelo de recrutamento através de draft. E aí, no início da MLS, viam-se muitos atletas europeus em fim de carreira, até para movimentar o público e ofertar uma maior adesão ao soccer, né? Eu queria saber, com essas mudanças todas que você citou, com o surgimento de novos talentos e a busca do mercado europeu por atletas americanos, se vai ter uma mudança nesse modelo de recrutamento, se o draft deve existir, se vocês já estão preparados para essas mudanças e qual é a grande diferença que você vê desse modelo com o que é praticado aqui no Brasil? Na verdade, já mudou, Luciano. Hoje a média de idade da MLS é 26 anos, ponto 1, menor que a do Brasil. Hoje a gente tem 10 jogadores abaixo de 23, 24 anos no elenco de 30 e temos 5 jogadores formados na base desde que a gente chegou, 1 2001, 2 2002, 1 2003 e o quarto goleiro do profissional 2005, garoto de 15 anos. Uma pérola. Hoje ele é o quarto goleiro do profissional. Ele tem dupla cidadania, ele já é parte da seleção mexicana e americana sub-17. Com maior, como eu venho explicando anteriormente, Luciano, com maior investimento na base, melhores profissionais chegando e os donos dos clubes investindo mais na base, você vai formar mais jogadores. Você formando jogadores com 13, 14, 15, 16 anos, diferente do Brasil, Luciano, nos Estados Unidos, com 14 anos, você pode assinar o primeiro contrato profissional. A diferença é que eu não acho que o jogador esteja pronto. Eu fiz o primeiro contrato profissional de vários jogadores na época que fui diretor do Fluminense, obviamente com 16 anos. Mas no Brasil você assina um contrato de formação, que foi uma briga que a gente teve na época para assinar um contrato amador. Por leis trabalhistas, você não pode assinar esse contrato de formação, não existe nos Estados Unidos. Então, com 15 anos, 14, se o jogador for um jogador com muito potencial, você é obrigado a assinar esse contrato profissional, senão você vai perder esse jogador para o México, se ele tiver dupla cidadania, ou você vai, que foi o caso desse goleiro, ou vai perder esse jogador para a Europa de graça. Então, é uma obrigação. E você formando melhores jogadores, diminui a necessidade de você ir no college, no draft, e draftar um jogador de 21, 22 anos que perdeu todo o processo de formação dos 15, 13 aos 20 anos, 21 anos, mas, obviamente, você ainda consegue encontrar esse perfil de jogador com qualidade. Se você fizer uma análise, um scout bem feito, aconteceu com a gente pegou um garoto da faculdade de Los Angeles quando eu cheguei no clube em 2017, ele tinha 20 anos. Tá? Era um jogador com muita qualidade técnica, nível cognitivo altíssimo, mas era um jogador que não tinha tanta intensidade. Ele precisava de um treinador que orientasse ele. Com a chegada do Almeida, ele é 9'7". Hoje ele é titular da seleção americana, titular do nosso time, foi considerado o melhor volante da MLS ano passado, segundo volante. Está com proposta hoje de 4, 5 equipes da Europa para ir. Então, você pode encontrar esse perfil, porque bate com o que o Wellington falou. O americano tem uma facilidade. Como ele foi formado, teve uma educação e um nível cognitivo altíssimo, facilita muito a absorção de ideias transmitidas pelo treinador. Então, quando você passa a informação para ele como fisicamente o americano ele é um atleta por natureza, ele já tem todas as valências físicas, ele aprendendo o jogo, ele entendendo como é que é o jogo, ele vai conseguir implementar aquilo dentro de campo. Então, isso é uma facilidade que o atleta americano tem de absorção de informação e ele, fisicamente, ele já é um atleta com facilidade. Esse menino, em 2003, Luciano, esse menino eu vi jogando há 2 anos atrás. Esse menino eu vi há 2 anos e meio atrás jogando no Sub-15. Uma força descomunal para a idade. Então, uma força, ele jogava de atacante, mas tudo nele era atleta. Eu fui ver a história do menino, ele era o segundo mais rápido da Califórnia na idade dele em 100 metros rasos. Olha como é que é. Ele tinha uma explosão fora do comum. Eu falei, esse moleque
E ele, tecnicamente, ele tinha qualidade, mas ele não tinha entendimento nenhum do jogo. Eu trouxe ele para o nosso Sub-15 e falei para o diretor do clube, esse menino é completamente fora da curva, ele é diferente, a gente precisa ensinar ele a fazer trabalho específico. O diretor de metodologia, que é espanhol, que trabalha com a gente, pegou ele, começou a fazer trabalho específico, a gente começou a usar ele como atacante de lado, para que ele pudesse entender a movimentação do extremo, quando você vai por dentro, quando você vai por fora, hora certa de tabelar, porque tudo ele era força. O menino vem. Hoje ele já é titular do nosso profissional com 16 anos e o Matias está louco, apaixonado por ele. Então você precisa também entender, muitas vezes no Brasil, a gente pega esse perfil de jogador, a gente não tem a paciência de desenvolver esse jogador porque tem outros com valências técnicas mais refinadas do que ele, mas é um jogador que tecnicamente ele pode jogar, ele tem um entendimento de jogo. E o futebol moderno, você sabe muito bem, hoje você trabalha numa grande equipe formadora de futebol brasileiro, pode falar o que for, mas a parte física hoje ela é fundamental para jogar em alto nível, a intensidade de jogo. A gente está acompanhando a Champions League, a gente está vendo hoje. O Neymar hoje ele está conseguindo jogar de novo porque ele teve os 4, 5 meses parados desde março e ele montou um trabalho físico quando ele estava em Mangaratiba, nas férias, focado e voltado para a volta para o retorno da Champions League. Por isso que o Neymar está voando fisicamente. E você precisa, o auge do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, com 25 anos, depois o Ronaldinho não jogou mais, ele foi ex-atleta, foi quando ele conseguiu aliar a parte técnica dele com a parte física. E você pode agir, isso é muito bem claro no futebol moderno. Então, dentro dos Estados Unidos, você consegue identificar esse perfil de jogador, cabe a você ter um bom treinador e um bom ambiente para desenvolver esse atleta. Aproveitando o gancho da pergunta do Luciano Pereira, eu gostaria de saber como é que está, assim, atualmente nos Estados Unidos, o fomento nas categorias menores. Eu digo dos garotos ali de 7 anos em diante até 14, né? Há alguns anos atrás eu tive informações que era um dos maiores fomentos desenvolvidos em festivais, torneios e tudo mais. Eram muita coisa, muito campeonato. E hoje, como é que está sendo desenvolvido isto, né? E qual é a tendência, observando-se nesse processo de formação desses garotos que estão sendo desenvolvidos em universidades, em escolas e tudo mais, e a tendência dos clubes agora que já estão se modernizando, se adaptando à questão de base, e qual é essa tendência, né, em fazer essa captação. Primeiro, como é que está o fomento e qual é a tendência, e segundo, como que estão os clubes, né? Os clubes estão de olho desenvolvendo. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre essa atualização aí do futebol nos Estados Unidos. E com relação aqui ao processo, o Léo sabe muito bem, aqui tem uma coisa cultural que é o pay to play, que é os garotos pagam para jogar nas categorias menores e acaba tirando muito as pessoas de classe baixa a oportunidade de serem desenvolvidas. Tá? O futebol de formação nos Estados Unidos, a gente na MLS, que a MLS vem mudando agora, a US Soccer, que é a Federação Americana, ela era responsável pelos torneios de base. Há 6 meses atrás, devido à pandemia, ela tirou essa responsabilidade dela, acabou com os trabalhos de base e a MLS ela trouxe essa responsabilidade para ela. Esse trabalho hoje ele começa oficialmente, tá, a partir do sub-13. A gente começa com sub-11 e sub-12 uma pré-formação para começar a inserir esses meninos dentro do nosso trabalho metodológico. A gente tem um diretor de metodologia. Os clubes da MLS hoje eles têm 90%, 95%, acredito, um diretor metodológico que insere o modelo de jogo dentro desse trabalho de formação. Isso é fundamental. As categorias menores, dos 7 aos 10 anos, eu falo para todo mundo, eu acho inadmissível, e é uma discussão que a gente tem há muito tempo, obviamente você também, a gente sabe a importância e a inserção do futsal dentro desse processo de iniciação. Os Estados Unidos, o Léo mora em Ohio, que é um país, falo país, porque os Estados Unidos eu falo país, tem hora, porque cada estado aqui é um país. Na verdade, se você fosse colocar dentro da Europa, é um estado com clima, neva 3 meses ao ano, 4 meses ao ano, então facilita muito essa inserção desse trabalho de 3 contra 3, 2 contra 2, 1 contra 1,
4 contra 4, em quadras, porque é um país também que tem quadras fechadas no país todo, você tem essa facilidade por causa do basquete, então tem muito a ser feito ainda. Existem formações esporádicas. A Flórida, por que eu falo país? A Flórida tem um grupo de pessoas que trabalham de uma forma, a Califórnia tem. Eu acho isso importante, porque cria diferentes perfis de jogadores. Exato. Imagine se a escola de formação do Vitória fosse igual a do São Paulo, fosse igual a do Grêmio. No Brasil não ia ter essa miscigenação, diversidade, né, de diversificação de modelos e perfis de jogador. O João Paulo é um exemplo, ele foi para o Palmeiras e implementou, junto com a história do Palmeiras, uma forma de formar jogador. Perfeito. Né? Eu, quando eu fui para o Fluminense tinha uma história de formação em Xerém que eu não podia ir contra aquela história. E dentro do clube aqui, conhecendo a cultura da região, a gente precisa inserir isso. É um processo ainda de iniciação, tem muito espaço ainda para profissionais qualificados para desenvolver esse trabalho, porque ficou muito enraizado, o Dedimar, dentro dos Estados Unidos, até pela questão do idioma, a cultura do inglês, o futebol inglês dentro dos Estados Unidos. Porque o inglês colonizou os Estados Unidos, eles vieram para cá há bastante tempo, eles acabaram tendo muita influência, até pelo idioma, é mais fácil deles chegarem. Em qualquer esquina, qualquer buraco, tinha alguém com sotaque inglês ganhando dinheiro da família que não tem a mínima qualificação para aquele trabalho de formação do jogador. Então, é um processo ainda que está começando, né, com melhores profissionais vindo, mas tem muito espaço muito para desenvolvimento. Legal, eu tinha essa... porque hoje, eu estando à frente aí de uma coordenação técnica dos menores, a gente tem essa curiosidade Sim. em saber como está funcionando. Aqui a gente tem um treinador que faz a nossa transição futsal para o campo, que é o Eduardo, né? O Eduardo Mendes está presente. E é importante a gente saber, né? Porque eu sei que os Estados Unidos eles estão se estruturando para ser uma grande potência. Futebol já é um planejamento, né? Assim, eu acredito, e tem investido em profissionais, primeiramente. Por isso que é importante também a gente estar atualizado, e era uma das minhas curiosidades aí. Ninguém melhor do que você para nos trazer esse feedback. Agradeço aí, Bruno. É importante a gente continuar se qualificando, Dedimar, porque a fila, a gente fala dos ingleses, mas agora vem os franceses, espanhóis, alemães, vem tudo passando na frente da fila. Então, a importante da qualificação nossa como profissionais, ela é fundamental, entendeu? E pegando um gancho aí no que você falou, é coisa muito rápida, sobre o estímulo dado aos jogadores, né? A gente explorar bem as suas valências e qualidades e deixar ele se desenvolver. Foi quando você deu o exemplo do rapaz aí que, né, era muito forte fisicamente e tudo mais, e trouxe o profissional certo para estimular aquilo que precisava ser estimulado. E aí ele desenvolveu naturalmente. Hoje precisamos estimular os garotos e não apenas julgá-los pelas suas deficiências, né, mas buscar estimular aquilo que ele não tem, para que eles possam se desenvolver e a gente desperdice menos talentos aqui no Brasil. E eu vou te falar uma coisa até para finalizar, que é fundamental. Essa idade que você trabalha é quando você desperta o fogo da paixão, como o Wellington falou. Então, dentro dos Estados Unidos, precisa de pessoas que despertem essa paixão no garoto, na esquina, no que seja, porque o pai dele, ele está acostumado a sentar em casa, tomar cerveja e ver basquete, ver futebol americano. Mas se você despertar a paixão pelo futebol com conhecimento, então é isso que a gente precisa. Então, o garoto vai falar, quero jogar futebol, mas agora ele já tem a MLS com 28 clubes, a USL com 35, ele tem melhores clubes, melhores academias de futebol, melhores oportunidades com melhores profissionais. Se você tiver uma experiência ruim, Dedimar, você não vai querer mais fazer aquilo. Verdade. Na vida, se você tiver uma boa experiência, você vai querer continuar. Com certeza. Aí é que onde a gente bate na tecla que o olho do profissional precisa brilhar para fazer aquilo e desenvolver, né? Então, se ele conseguir brilhar os olhos e também fazer com que o atleta, o garoto, brilhe os olhos para aquilo, meu amigo, aí você está despertando aí um atleta em potencial para que ele desenvolva aí o seu talento e tudo que ele tem.
Perfeito. Maravilha. Olha, isso é o que está acontecendo aqui no futebol brasileiro. Tá faltando a paixão, esse fogo das crianças, porque a paixão por assistir o jogo na televisão é diferente da paixão por jogar. A gente percebe, Bruno, em alguns momentos, eu trabalhando numa empresa chamada Ibercup, presto serviço a eles, e a gente trabalha com competições, né? Esse ano a gente trouxe aí o Philadelphia Union, participou com a gente, e a gente percebeu a forma como é conduzida ali, até o Cleberson, que é o treinador, como é conduzida o processo, né? Como é conduzida com alguns clubes aqui no Brasil. Uma criança chegou uma vez no hotel e ela queria brincar com uma outra criança de outro time. E ela veio cantando, brincando. O cara da comissão técnica chegou para a criança e falou: você está fazendo o quê, rapaz? Estou brincando, professor. Para de brincar, rapaz. Você parece até que é criança. Estou falando de um garoto de 11 anos. Aí ele falou: mas professor, eu sou criança. Ele: aqui não. Me deu vontade, se eu sou um pai naquele momento, aí eu tenho uma atitude energética com o cidadão daquele, ele acha que o pai está errado. Mas muitos pais não sabem em que contexto os seus filhos têm sido formados nos clubes. Tá? Eu estou arriscando a falar aqui porque eu conheço profissionais que estão aqui e eu vejo qual é a luta de Edu, de Edmar, do que João Paulo pensa sobre essas categorias, que é diferente do que é pregado. A gente viu uma palestra aí, Edu, da CBF, falando sobre as diversas categorias, tá? E aí eu fico pensando, cadê a palavra paixão? Exato. Onde é que está o conceito de paixão no futebol? Porque, meu amigo, você colocar método para as crianças, né? Você colocar cada dia limitações de movimento para essas crianças. Depois você vai cobrar lá na frente, sabe o quê? Obediente taticamente, um cara japonês, obediente taticamente, mas sem criatividade, porque você não desenvolveu o processo cognitivo dele, que se dá através dos desafios. Por que as crianças da rua chegavam com pluralidade de movimentos nos clubes? Porque a rua é o desafio. E hoje o treinador, muitas vezes, não conhece nem a história daquele garoto. Eu tive... como é que pode? Edu trabalha com 20 garotos, 30 garotos ali treinando, vai para 3, 4 competições no ano. E eu conheço o jogador de hoje e eu conheço um pouco mais da história desse jogador do que o treinador que convive com ele. E aí alguns treinadores falando, mas essa não é a responsabilidade do treinador, Wellington, é do psicólogo, é do assistente social. Eu falo, não, amigo. Quem fomenta o fogo, a chama do futebol é o treinador. Mas é porque eu não gosto do discurso, da falácia, quando ela foge da realidade. E eu trabalho com atletas, com pais de atletas e com esses profissionais que estão envolvidos aqui. E sei, cara, quando é que você tem compromisso de colocar combustível nessa chama aí, ou quando você fala o seguinte, não, eu não entendo o futebol dessa forma, futebol tem que ser... Tem método para tudo aí. E tem um monte de método aí ensinando para os garotos chegarem aos 15, 16 anos como especialista das posições, coisa que eu questiono, mas eu não sou especialista da área. Então eu provoco para que alguém me responda. Queria perguntar, soltar de repente até uma bombinha aí para você tentar desativá-la para a gente. Você falou muito dos Estados Unidos, o pessoal perguntou aí, né, sobre a cultura, as situações aí de como é o trabalho aí dentro dos Estados Unidos. E eu estou fazendo mescla do que você falou, de algumas coisas que você falou, mas eu vou fazer a pergunta voltada para o Brasil. Tá? Você está falando aí sobre as questões de gestão, como é feito aí, você também é ligado às gestões do mundo todo, né? E aqui o que eu vejo, e você chegou a falar também uma coisa muito interessante que isso também passa na minha cabeça, gestão profissional, né? Porque aqui fala-se muito de ter o futebol profissional, cobra-se muito do treinador, cobra-se muito das comissões técnicas, que eu acho que tem que cobrar mesmo, né? Para poder ter sempre aquela mudança, aquela inovação em cima dos trabalhos, para que a gente não fique estagnado. Mas, quanto a essa gestão profissional, vou te fazer a seguinte colocação, perguntando para você.
quanto tempo que aqui no Brasil vai ter uma posição de uma mudança de cultura, onde a gente possa ver gestões profissionais, né, nos clubes, porque a gente sabe que... Essa pergunta é pelo quê? Porque a gente sabe que a grande maioria não é, né, gestão profissional, porque os gestores, né, não fazem os cursos de gestão, como você fez primeiro, para depois entrar, né? Grande parte a gente sabe que não tá na gestão, mas não tem aquela qualificação de gestão. E isso aí eu vejo, né, é uma opinião minha, que achata todo o processo, principalmente do trabalho das comissões técnicas. Então, eu queria saber de você quanto tempo você acha que isso pode vir a mudar e por que também não fazer obrigatoriedade, assim como está sendo feita com os treinadores, né, de fazer curso, licença A, B, C. Por que não se faz também essa obrigatoriedade com os dirigentes? Excelente pergunta. Eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro, sou membro com muito orgulho. Começamos em 2011 a ABEX, que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Começamos o movimento de formação do futebol de base. Inclusive, na época, como eu disse, dois grandes amigos baianos participaram junto comigo na época. Também o Mota junto com o João Paulo. O Mota no Bahia, o João Paulo no Vitória na época. O André Figueiredo, o Klaus, a gente foi montando, aí Cícero, Ocimar Bolicem, o Rodrigo Caetano, o Alexandre Matos. A gente começou a criar esse movimento, não só para a base como profissional, de gestores e pessoas capacitadas que pudessem dar esse suporte, esse respaldo dentro dessa organização política que a gente tem no Brasil para minimizar esse impacto em cima dos treinadores. Acabou criando muito, por questões culturais no Brasil, a figura do executivo acabou sendo vista como Neymar e Messi no Brasil, porque se o time pede também o executivo, o treinador era mandado embora. Então começou a criar uma imagem, uma exposição também para o executivo, muito além do que deveria, né? Então a gente não é fácil mudar uma questão cultural, mas a gente vem nos últimos 10 anos crescendo, desenvolvendo. Eu mesmo fora do Brasil há 5 anos, eu sou membro ativo, pago anuidade, ajudo, participo dos debates. O Cícero hoje, o presidente da associação, hoje o Cícero trabalha hoje no Palmeiras, e foi criado, está sendo feito agora, neste momento, o primeiro curso de executivo de futebol, CBF e ABEX em conjunto. A primeira turma começou agora. Eu, infelizmente, não posso fazer porque ela é semipresencial e eu, nos Estados Unidos, com a minha vida, eu precisaria estar indo para o Brasil. E foi engraçado que, devido à pandemia, uma semana antes, eles acabaram fazendo o curso online, né, devido à pandemia. Se o segunda turma ele for, eu vou querer, porque eu já tenho um MBA fácil, eu adoro estudar, eu adoro aprender, eu adoro trocar ideia. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês, para mim é sempre um aprendizado, uma troca de informação. Então, essa qualificação já está tendo. Você hoje já pega melhores profissionais. Você tem hoje... O João é um exemplo no Palmeiras, junto com o Cícero. Você vê a gestão que a gente tem dentro do Palmeiras, que são 2 pessoas membros da ABEX. Você tem o Jorge hoje no Ceará, entendeu? Você tem hoje profissionais da ABEX, hoje em grandes clubes, o Pastana, no Curitiba. Você tem hoje no Bahia também, o Diego Serri, dentro do Bahia. Então, você tem pessoas hoje no nosso ambiente que estão mudando essa imagem e pessoas que estão se qualificando também com cursos, né, para não ficar não só também na parte prática, que ela é fundamental, mas também que tenha um conhecimento para que possa, quando sente com os presidentes, o maior problema que a gente tem é uma blindagem que o Flamengo ele conseguiu fazer, que é uma blindagem estatutária. Essa blindagem estatutária é o que acaba atrapalhando todo esse processo dentro do Brasil. Quando o vice-presidente de futebol, pessoas que não têm um conhecimento do que é feito, eles acabam interferindo dentro desse processo, tirando a autonomia do executivo de futebol, mas na hora da cobrança, na hora do resultado, a cobrança ela é toda no executivo de futebol. O vice-presidente ele continua, porque ele é um vice-presidente político. O presidente, por questões políticas, ele não pode ir para uma zona de confronto com o vice-presidente de futebol, e o executivo ele fica sem essa blindagem. Então, de vez em quando, é importante também ter executivos com postura,
falando português bem claro, que tem um culhão. O João Paulo é um exemplo disso, é um cara de personalidade que chega e fala o que pensa, né? O Alexandre tem isso, o Rodrigo Caetano tem muito. Então, você ter esses perfis de executivos e pessoas que criam respeito e têm um respaldo do presidente do clube, facilitam com que essa blindagem aconteça dentro do clube. Eu falo do João exemplo, porque o João no Palmeiras, e não é fácil fazer o processo, que imagina eu com 26 anos, quando assumi a base do Fluminense, você tendo que ser respeitado, mas a liderança ela não é imposta, ela é feita no dia a dia com trabalho. O João levando o número de profissionais que o João levou para São Paulo, né? Hamilton, Wesley e outros profissionais, né? Gilney e outros profissionais, que criou muito aquela questão de estar levando o baiano para São Paulo, de estar levando profissionais e tudo, mas o João ele tinha uma ideia muito clara da cultura que ele queria implementar dentro do Palmeiras. Se fosse dar certo ou não, ele sabia, e ele falou, deixou muito bem claro, Alexandre, é assim que eu acredito que é o certo. Vou ter respaldo para fazer? Se não tiver, não tem porque eu estar aqui. Ele acreditou naquela ideia, implementou e os resultados estão aí. Então, você acreditar no que você está fazendo e ter esse respaldo em cima, né? O Dedimar tendo a liberdade de fazer o trabalho que ele pode fazer com a orientação e liderança do João, de quem está em cima dele, mas ele sabe o que tem que ser feito. O Wesley dentro do Sub-20, então isso tudo facilita. E com certeza, quem teve a chance de trabalhar em clubes com gestões parecidas com o que eu estou falando, sentem a diferença. Por isso que quando você é contratado, é importante no que a gente estava falando antes, entender quem está te contratando e para quem você vai trabalhar. Se é uma pessoa que fere todos os seus princípios éticos e morais, eu não vou me sujeitar a isso. Eu tenho histórias que, se eu contar aqui de situação de eu virar para presidente de clube e falar, você quer fazer, você faz. Você me manda embora do clube, mas eu não faço. Ou quer fazer, faz e assina você. Eu não faço. Entendeu? Era um atrito que eu tinha de ética e moral muito grande quando eu trabalhei em certas situações, mas você, quando impõe respeito, todo o ambiente em volta de você vai te seguir. Não tem como, vão te seguir e vão seguir a tua liderança positiva.